E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. A principal notícia das últimas horas envolve o zagueiro Léo. Saiu uma notícia inicialmente na Rádio Itatiaia e depois foi repercutida por todos os portais de notícia que o jogador estava negociando com a nossa diretoria a rescisão do seu contrato que vai até o final de 2022. O problema é que esqueceram de combinar com os russos, né? E o Léo se pronunciou através do seu Instagram, deixando claro que não tem nada decidido, que ele não tem interesse em deixar o Cruzeiro e não sabe de onde saiu essa história. Que se em algum momento houver negociação nesse sentido, ele vai ser o primeiro a falar. Então de onde saiu essa informação? Será que o pessoal da Itatiaia inventou isso? É claro que não inventou. Isso foi uma informação que eles receberam de dentro do Cruzeiro. A gente sabe que o pessoal da Itatiaia tem boas fontes lá dentro do Cruzeiro, especialmente Samuel Venâncio, né? Então o que pode ter acontecido nessa história? Será que as partes estavam conversando sobre a rescisão e o Léo desistiu, aí depois fez esse comunicado no Instagram? Ou será que em momento algum teve essa conversa e foi o Cruzeiro que lançou esse papo para tentar forçar o Léo a sair do clube? A forma como o Léo fala nesse comunicado me faz pensar que essa segunda possibilidade é mais razoável, tá? Parece que estão forçando uma barra pro Léo aceitar uma rescisão ou fazer algum acordo e procurar outro clube. Porque ele fala 3 palavras ali: lealdade, caráter e profissionalismo, né? E ele cita essas questões, na minha opinião, pelo menos na visão que eu tive, é uma cutucada com a diretoria do Cruzeiro. Tipo assim, eu sempre tive isso com vocês e vocês estão faltando isso comigo. Pode ser que eu esteja errado, mas assim, lendo nas entrelinhas, eu não acho que esse comunicado do Léo foi uma coisa... Não, gente, vocês entenderam errado. Eu acho que azedou o caldo. Se houver algum impasse e a gente tiver que acreditar em um lado ou outro, o Léo não tem um histórico de contar mentira para a torcida do Cruzeiro. A diretoria tem. Então é muito difícil você acreditar na palavra da diretoria num cenário como esse. O Léo é um cara que tem muita história aqui dentro do Cruzeiro e ele merece muito respeito, sim. São mais de 400 jogos, muitos títulos, inclusive sendo titular, como foi o Brasileiro 2014, como foram as 2 Copas do Brasil 2017 e 2018, que ele foi peça essencial, inclusive sem o Dedé em 2017. E do ponto de vista técnico, eu acho que o melhor no momento seria o Léo ir embora do Cruzeiro. Primeiramente pelo fato dele ser um zagueiro caro, porque a gente precisa botar zagueiros mais jovens para jogar, para ganhar cancha, até para se valorizar e eventualmente serem negociados, como a gente tem agora o Everton ganhando oportunidades. Eu acho que essa roda precisa girar e ficar com um jogador aqui mais de 10 anos é complicado, e eu acho muito difícil o Léo se encaixar nessa ideia de jogo do Felipe Conceição, que o zagueiro joga com a linha mais alta, ele precisa ter mais velocidade para recomposição, e o Léo não tem esse perfil. Ele jogou a vida toda de uma forma, é muito difícil que ele se adapte agora. No frigir dos ovos, eu acho que foi mais um episódio mal conduzido. Esse vazamento pode sim ter acirrado bastante os ânimos, e acho inclusive que tem uma possibilidade do Léo apelar agora e falar: eu não saio daqui, tá? E se isso acontecer, quem vai sair perdendo na história é o Cruzeiro. Por quê? O salário dele é alto, ele tem contrato até 2022, e se o cara bater o pé e falar eu não vou sair, não tem nada que se possa fazer. Você tem que honrar o contrato com ele. Você não é obrigado a botar o cara pra jogar, mas você também não pode mandar o cara embora, até porque a gente não tem como pagar a multa. E eu acredito quando o Léo fala que é torcedor do Cruzeiro desde a infância, que gosta muito do clube, acredito totalmente. Mas quando vira discussão trabalhista, não é torcedor e clube de coração, é patrão contra empregado. E nesse caso, cada um vai defender o seu lado, tá? Então, assim, para resumir a minha opinião, eu gostaria que o Léo saísse, porque eu acho que é muito difícil ele conseguir contribuir de forma importante para o Cruzeiro nesse momento. Mas a história do Léo merece respeito e ele não pode ser enxotado do clube de qualquer jeito. Mudando de zagueiro, a primeira audiência entre Kaká e a diretoria do Cruzeiro terminou sem acordo nesta terça-feira. O jogador pede quase R$600 mil entre salários e direitos trabalhistas não pagos, e nova audiência foi marcada para o dia 25 de maio. Tem semelhança na saída do Kaká e nessa possível saída do Léo, né? São jogadores que têm um histórico no Cruzeiro, vários anos no clube, não tem nada que desabone na postura deles, e chega na hora de sair do clube eles entram aí em rota de colisão com a diretoria. O que eu espero nessa situação do Kaká é que haja um bom senso, né? Talvez passando mais um mês as partes ficam um pouco mais tranquilas e façam um acordo. É óbvio que o Cruzeiro deve dinheiro pro Kaká e tem que pagar isso aí. Só que é óbvio também que pagar de uma vez é complicado pro Cruzeiro, né? Então se
seria legal que todo mundo tivesse um pouquinho de bom senso, fizesse um parcelamento, que o Cruzeiro honre esse parcelamento, que é muito importante também, para o Kaká seguir a vida dele lá no Japão, sem nenhum tipo de mágoa com o Cruzeiro, né? Porque a passagem dele foi muito correta e muito bonita. O mais novo capítulo na novela Jason Guzmán é que o Cruzeiro notificou o jogador a se apresentar num prazo de 15 dias. Se isso não acontecer, o clube deverá acionar o atleta e seus representantes na FIFA para que a entidade decida se haverá algum tipo de compensação. E quem confirmou essa notificação do Cruzeiro ao atleta foi o presidente do Envigado, tá? Do clube colombiano. O Cruzeiro não está mais falando sobre o tema. O que me parece que vai acontecer agora é que vai ter realmente uma briga de tribunal, um imbróglio. Por quê? Existem diferentes interpretações jurídicas sobre o documento que o Guzmán teria assinado. Tem gente que fala que aquilo vale como pré-contrato, tem gente que acha que não vale. Então vai dar treta. Eu não vejo a menor chance do Guzmán se apresentar na Toca da Raposa, falar: e aí galera, cheguei, tamo aí, vamos jogar. Isso não vai acontecer. Essa notificação com prazo de 15 dias é só para cumprir um protocolo mesmo desse processo, tá? Então basicamente o que deve acontecer daqui a 2 semanas é que o Cruzeiro vai entrar com uma ação na FIFA contra o Guzmán e seus representantes. Eu acho que é a primeira vez que o Cruzeiro vai pra FIFA e não é réu. Mas e aí, Emerson, a diretoria do Cruzeiro tá certa ou tá errada na história? Eu não sei, e acho inclusive que ninguém é capaz de afirmar isso nesse momento, tá? Justamente porque, se tem interpretações diversas de especialistas no direito, é o tribunal da FIFA que vai julgar. Então assim, não dá pra saber quem é que tá certo, quem é que tá errado. Como diria Adilson Batista, nós temos é que aguardar mesmo, galera. Mas a minha torcida nessa história é para que o tribunal da FIFA decida que o Cruzeiro está certo, a gente tem razão, e pingue um caraminguá aí na conta do Cruzeiro, né? Porque a gente tá precisando muito de dinheiro. Itair Machado foi condenado em segunda instância por injúria e difamação em processo movido por outro ex-dirigente do Cruzeiro, Bruno Vicentim. A condenação foi por 5 meses e 10 dias de detenção, mas por ser réu primário ele não será preso, tendo a pena convertida em 80 salários mínimos, que dá aproximadamente 88 mil reais. O Itair ainda pode recorrer lá em Brasília, ainda tem possibilidades de recurso, mas eu acho que é muito importante, se essa condenação for de fato mantida, por um aspecto muito simples. O Itair Machado perderia a condição de réu primário, né? E se ele perde a condição de réu primário, pode ser que naquele outro processo que o Cruzeiro está movendo contra ele, dê ruim pra ele e quem sabe ele não puxe uma caninha, né? Seria muito legal se a gente visse aí o senhor Itair Machado pagando pelo menos um pouquinho de todo o mal que ele causou ao Cruzeiro. Eu ainda tenho muita dificuldade para acreditar na justiça do nosso país, mas enfim, vamos torcer, né? Quem sabe aí de vez em quando a coisa não dá certo. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro joga nessa quarta-feira às 5 da tarde contra o São José pelo Campeonato Brasileiro. É jogo em casa lá no Sesc Venda Nova e o nosso time precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Após 3 rodadas, as cabulosas ainda não venceram na competição, tendo empatado uma partida e perdido 2. Estamos ocupando a vice-lanterna. Em caso de vitória, provavelmente a gente vai sair do Z4 e deve ganhar várias posições na tabela. Mas nesse desafio o Cruzeiro tem um desfalque importante, que é a atacante Pamela. Ela rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e para por no mínimo 6 meses, ficando fora até o fim da temporada. É uma péssima notícia a lesão da Pamela, porque ela veio do Corinthians para ser a referência ofensiva do time, né? Era a principal atacante ali e infelizmente sofre essa lesão, não joga mais na temporada. Tomara que ela consiga se recuperar bem plenamente, né? Voltar a jogar legal, porque já é uma atleta experiente, passou aí dos 30 anos e a gente sabe que quanto mais velho o jogador tem esse tipo de lesão, mais difícil é a recuperação, né? O corpo não responde tão bem. E com relação ao time especificamente, não tem conversa para esse jogo de hoje. O Cruzeiro tem que ganhar. Ou ganha, porque se empatar ou se perder, a briga contra o rebaixamento vai ficar muito complicado. O Cruzeiro precisa demais desses 3 pontos contra o São José, que é um clube de um nível parecido com o nosso ou até um pouco inferior, tá? Então, as cabulosas precisam vencer esse jogo de qualquer forma. Para quem quiser assistir, é 5 horas da tarde, vai ter transmissão da CBF TV. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!